Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta terça-feira da 25ª semana do Tempo Comum. O texto desta terça se encontra lá em Esdras, no capítulo número 6, que nos diz assim: Naqueles dias o rei Dário escreveu ao governador do território da outra margem do rio Eufrates: Deixa que prossigam os trabalhos no templo de Deus. Que o governador de Judá e os anciãos dos judeus edifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também ordenei como se deve proceder com aqueles anciãos dos judeus que constroem aquela casa de Deus. Com os bens do rei, deveis reembolsar religiosamente e sem interrupção aqueles homens por tudo o que gastarem. Eu, Dário, dei esta ordem, que ela seja pontualmente executada. E os anciãos dos judeus continuaram a construir com êxito, de acordo com a profecia de Ageu, o profeta, e de Zacarias, filho de Ado. E puderam terminar a construção conforme a ordem do Deus de Israel e as ordens de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, reis da Pérsia. Esta casa de Deus foi concluída no terceiro dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dário. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o resto dos repatriados celebraram com alegria a dedicação desta casa de Deus. Ofereceram para a inauguração desta casa de Deus 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros e, como sacrifício pelo pecado de todo Israel, 12 bodes, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram também os sacerdotes segundo suas categorias e os levitas segundo suas classes, para o serviço de Deus em Jerusalém, como está escrito no livro de Moisés. Os deportados celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Como todos os levitas se haviam purificado, juntamente com os sacerdotes, estavam puros. E assim imolaram a Páscoa para todos os filhos do cativeiro, para os sacerdotes seus irmãos e para eles próprios. Amados irmãos e irmãs, eu não sei se você chegou a ter esse vídeo com esse pensamento, mas parece-nos um texto meio estranho de entender, não é? Então vamos lá para o contexto histórico. Quem já viu o vídeo aqui do canal da segunda-feira já deve ter visto que eu expliquei um pouco da realidade do contexto de Esdras, mas eu vou aqui relembrar alguns detalhes importantes. O contexto que está dentro desse livro é que o povo de Deus estava, na verdade, sofrendo lá numa região chamada de Babilônia. E eles foram parar lá por um motivo bem simples. Eles viviam ali na região de Jerusalém, o Império Babilônico acaba invadindo aquela região e a dinâmica desse império foi deportar uma grande parte da população para ficar vivendo na Babilônia. Lá eles estavam longe do Templo de Jerusalém, lá eles estavam longe da celebração que eles tinham, do todo o culto, da liturgia do templo. Para piorar a situação, na segunda invasão que foi feita, porque essa invasão aconteceu em 2 etapas, a segunda invasão aconteceu a destruição do Templo de Jerusalém. Então imagina a dor do povo. Isso porque o Templo de Jerusalém era o centro de todo o culto e da religião do povo daquele tempo. Por esse motivo, amados irmãos e irmãs, o texto acaba falando um pouco da dinâmica da reconstrução do templo. Isso porque o povo está retornando para a sua terra e a grande pergunta que estava aí era assim: é para reformar ou não é para reformar? Na segunda-feira, nós vimos o reinado de Ciro, ele permite com que o pessoal realmente retorne. E ao retornar, acaba-se existindo um incentivo para que as pessoas pudessem doar coisas, pedras preciosas e por aí vai. Só que o contexto do capítulo 6 é que o rei Dário ele estava meio que numa situação bem delicada. Existiam grupos que duvidavam que realmente era para reconstruir ou não. No início do capítulo 6, ele meio que manda fazer toda uma pesquisa, né? Esse é o contexto que a gente se encontra. Uma pesquisa para ver se encontram escritos que digam que realmente era para ser reconstruído. É uma espécie de uma pesquisa arqueológica. Se encontra de fato que o rei Ciro havia dito que era para fazer a reconstrução e mais do que isso, se encontram dados bem detalhados. Altura, largura, comprimento do templo e por aí vai. Tudo isso estava nesses rolos que foram encontrados, digamos assim. Por esse motivo, o texto começa falando que o rei Dário diga que pode sim deixar com que o povo prossiga os trabalhos. É meio que parece quase as construções de hoje em dia. Alguém diz assim, olha, tem algum problema, né? Tem alguma ilegalidade. Então a gente espera
para fazer uma pesquisa, para o povo jurídico resolver, os engenheiros resolver, e aí depois diz que pode retornar à construção. E aí ele vai inclusive dizer como é que deve ser feito, né? Ia se usar dinheiro público para poder fazer, do tesouro do próprio império, né? Para poder se resolver isso. E aí o povo começa de fato a reconstruir, inclusive citam, né? Que agora vai se poder cumprir a profecia de Ageu e de Zacarias, que essa semana a gente vai inclusive ver nas primeiras leituras aparecendo Ageu e também o profeta Zacarias. Então é bom você acompanhar aí as primeiras leituras porque o contexto vai ser o mesmo. O povo consegue construir e a casa é construída, é finalizada ali por volta do mês de fevereiro e março, que é esse chamado mês de Adar, que fala lá no versículo 15. Depois do versículo 16 em diante, nós vamos ver a dinâmica da celebração. Aquele povo que estava há tanto tempo ali exilado na Babilônia, agora vão poder de fato celebrar a Páscoa como a lei mandava. Então, sente a alegria do povo. Há alguns anos estamos longe da casa de Deus e agora nós podemos voltar, podemos reconstruir e nessa dinâmica de reconstrução nós podemos agora voltar a celebrar. Tá dando para perceber agora toda uma conotação espiritual que nós podemos trazer sobre esse texto? Primeiro, a alegria de ser igreja. A alegria de estarmos na casa de Deus. Também a compreensão de sermos corresponsáveis na reconstrução da igreja. O nosso chamado de sermos hoje outros São Francisco de Assis em reconstruir a igreja com a oração, com o nosso serviço, com a nossa ajuda. Outra realidade também é pensar no nosso coração. Quantas e quantas vezes ele também precisa ser reconstruído. Isso porque o nosso coração, por causa do pecado, ficou exilado de uma grande e profunda amizade com Deus, de uma intimidade com Deus. Amados irmãos e irmãs, é preciso celebrar os feitos do Senhor. É preciso celebrar, de fato, Deus que nunca nos abandonou. É preciso reconstruir a casa de Deus. Casa essa que muitas e muitas vezes pelo pecado, pela desunião na nossa paróquia, ela é destruída. E eu quero finalizar trazendo uma curiosidade. Aqui se fala dos animais que são oferecidos em sacrifício, celebrando-se então esse momento, nessa reconstrução do templo. Mas por que o povo fazia isso? Então, existiam várias culturas que acreditavam que o odor que subia do sangue do animal, da morte do animal, que na verdade é um mau cheiro, né? Então esse mau cheiro que subia do animal que era queimado, se compreendia que as divindades elas se agradavam desse cheiro. Então se fazia isso, matou-se muitos animais para poder agradecer a Deus, para poder louvar e bendizer a Deus. Claro, hoje não precisa mais ser feito isso, porque o sacrifício já foi feito pelo Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai. Mas nós podemos também pensar que o verdadeiro louvor nosso hoje é nos unir ao sacrifício de Cristo. Seja no banquete eucarístico, que é o santo sacrifício, mas também entendendo que a nossa vida precisa ser um eterno sacrifício ao Senhor. No sentido de tudo ofertar. Ofertar o meu eu, ofertar o meu trabalho, ofertar a minha família, para que de fato isso seja uma oferta agradável ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, espero que agora essa leitura, que talvez em um primeiro momento pareça ser tão difícil, ela tenha ficado mais clara para você. É assim que eu espero, ok? E aí eu aguardo você daqui a pouco aqui no canal às 7 horas da noite, para o estudo também do Evangelho desta terça-feira. Até já!